Essa aula está sendo gravada para a turma de criação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você está vendo essa aula avulsa no YouTube, talvez ela não faça muito sentido. Então, deixa eu dar um pouco de contexto para quem está chegando de paraquedas aqui nessa aula e também um pouco de contexto para os alunos que estão ao vivo comigo aqui enquanto eu gravo, né? A gente tem uma playlist de criação avançada que é um curso do semestre do curso de jogos dessa matéria, né? Então eu estou colocando semanalmente alguns vídeos de aula de feedback, né? Mas eu já coloquei para o semestre inteiro as aulas teóricas do nosso curso. A primeira etapa do curso, que acabou no final de semana passado, né? Se você também estiver vendo isso no YouTube, não estiver prestando atenção nas datas, a gente está no começo de maio e no final de abril a gente encerrou uma etapa de aula, né? Então a gente terminou a primeira etapa, que tem a ver com modelagem high poly. E essa modelagem, essa etapa de aula de modelagem, ela cobre a maioria desses vídeos que estão aqui. E agora a gente vai entrar na etapa de fazer a versão low poly dos modelos high poly que a gente criou. Então as aulas que a gente vai ter na sequência agora é a introdução à retopologia, ferramentas de configuração para retopologia, tem uma revisão de retopologia direcionada para objeto, né? E a gente vai para abertura de UV, bake de personagem high poly e pintura de textura e assim por diante. Então, na verdade, se a gente for pensar onde que essa aula encaixa, ela encaixa entre o nosso último feedback, no dia 15, e a introdução à retopologia. Então, a aula que está sendo gravada agora vai encaixar aqui. Então, eu estou mais ou menos marcando o final de um assunto e começando o início de outro assunto. E eu tenho que localizar quem está assistindo. Então, se você estiver vendo essa aula avulsa, lembra, essa aula faz parte de uma sequência de aulas e a gente está considerando que, né, quem está acompanhando o conteúdo vai dar sequência assistindo essas aulas teóricas aqui, tá? Então, mais uma bola de contexto aqui. Então, o que a gente fez até agora na aula foi criar um modelo high poly, um modelo com muitos polígonos, né? Aqui eu estou colocando essa Suzane como exemplo de um modelo high poly, né? Um modelo que tem bastante detalhe. Se a gente aplicar esse modificador aqui, né? E for olhar o que tem de superfície de modelo, a gente vai ter todos esses cortes e todas essas faces pequenininhas do modelo, né? Ou seja, a gente vai ter um monte de corte, né? E agora a gente vai criar uma versão low poly para poder ficar mais leve para jogo, para poder ser mais gerenciável, né? Para poder corrigir também algumas coisas que a gente criou no modelo high poly. Ou seja, o modelo high poly geralmente ele é livre de compromisso em uma série de critérios, né? E quando a gente vai para o modelo low poly, a gente vai passar essa superfície para uma revisão de princípios de modelagem, né? A gente tem alguns princípios de qualidade de modelagem, que é uma das aulas a seguir, que você pode ver no YouTube, na sequência de playlist, né? E a gente vai criar uma versão low poly. A versão low poly ela vai ter bem menos faces, né? Ou seja, vai ser bem mais fácil de localizar essas faces, né? E o que a gente está pretendendo é fazer uma transposição de dados do modelo high poly para o modelo low poly, né? Então a gente quer transpor os dados de um modelo para outro, né? E esses dados que a gente vai transpor, eles vão servir para equalizar o nível de detalhe em relação ao modelo low poly e o modelo high poly, ou seja, eu vou tentar transferir boa parte dos detalhes. E também eu posso usar vários dos recursos de acabamento do modelo high poly para poder finalizar um modelo low poly, né? Para isso a gente tem, além das aulas que a gente tem aqui no YouTube, eu disponibilizei para os alunos matriculados alguns documentos para servir de referência aqui. Dois documentos que eu gostaria que os alunos matriculados lessem são documentos, de novo, geralmente quando eu cito coisa de Dota, sempre tem alguém que é mais fã de LoL e fala, LoL é melhor que Dota, alguma coisa assim. Mas não é sobre isso, tá, gente? Isso aqui é sobre processos de criação de personagem. E o pessoal da Valve, né, disponibilizou esses documentos aqui.
Então, se for no próprio site da Steam, esses documentos eles estão disponíveis, né? Então, esses documentos eles não são documentos exclusivos do curso. Então, se você estiver vendo isso online no YouTube, você vai assim, não, mas que documento é isso? Isso é um documento que a própria Valve disponibiliza explicando sobre processos de pintura e criação de personagem para jogo. E são documentos muito interessantes para a gente ler. Segunda vez que eu faço isso. Então, vocês podem dar uma olhada né, nesse documento. Então, são dois documentos. Um documento que é o Dota Character Art Guide. Ele vai falar sobre alguns conceitos importantes que eu vou passar rapidinho sobre eles. Esses conceitos a gente já está trabalhando com eles no HighPoly, então é bom lembrar que esses conceitos não são totalmente inéditos, né? Então, sobre a silhueta do personagem, isso já está no HighPoly. Aí a gente vai começar a entrar nesse processo de finalizar o personagem. Então a gente vai ter que começar a lidar com a ideia de contraste, né? Que é onde é mais claro no personagem, onde é mais escuro no personagem, né? Então a gente vai ter essa relação de valor de cores, né? Então aqui no documento vocês vão ver que eles tratam esse valor com gradiente, mas principalmente existe uma relação de contraste no personagem que você pode blocar, ou seja, uma área que é mais clara, uma área que é meio tom, uma área que é mais escura. Então você pode sempre trabalhar nessa tríade de valores, onde que é claro, onde que é escuro e onde que é tom médio, para poder distribuir as cores do seu personagem e para poder destacar elementos do personagem também. Então, se a gente observar aqui nesse personagem, o cabelo e o colete são mais claros e eles têm um destaque, ou seja, o miolo da roupa, o rosto, vão me ajudar a destacar esses elementos por causa dessa relação de contraste, né? Então, a gente vai ter essa lógica de trabalho. Então, isso é algo que a gente vai buscar no processo de criação, de textura dos personagens, de finalização do personagem, uma boa relação de contraste, onde eu possa realmente identificar os elementos em escala de cinza, tá? Outro elemento que ele comenta aqui que é muito interessante para trabalhar é o conceito de cor-chave, né? Então, você ter num personagem uma cor que predomina e você construir sua paleta de cores a partir dessa cor de predomina, também é uma coisa muito interessante que eles recomendam aqui, trabalhar com essa lógica de três, né? Então, você tem uma cor que é um tom médio, uma cor que é um tom claro e uma cor que é um tom escuro. E existe também uma proporção, né? Ou seja, você tem a cor-chave sendo usada na maior parte do modelo, né? Então, tem personagem que vai ter o tom mais claro como cor-chave, tem personagem que vai ter o tom escuro como tom-chave, e tem personagem que vai ter o tom médio como cor-chave, né? E essa cor predomina, então esse personagem é predominantemente amarelo, né? Esse aqui é predominantemente roxo, esse é azul, e esse aqui é esse laranja, né? A cor predominante, né? E você vai ter uma relação de saturação também, onde uma cor vai ser mais saturada e as outras vão ser menos saturadas. Então uma cor ela é mais vibrante que as outras. Você vai observar que nesses dois personagens aqui do slide, a cor mais saturada, ela na verdade é a cor que acontece menos no personagem, né? E já aqui a cor mais saturada é a cor que é mais predominante. Então, essa relação de saturação também existe, ou seja, qualquer cor que tem que é mais vibrante, qualquer cor que é menos vibrante, né? E sempre você vai achar essa relação de três no processo de distinção de personagem, tá? Isso quer dizer que é uma regra? Não, isso não é uma regra. Isso é só uma guia de conduta, né? Então, você fala assim, não, eu vou criar um personagem, qual que é a parte mais escura, qual que é a parte média, qual que é a parte mais clara, qual que é a parte mais saturada, qual que é a parte menos saturada do personagem, qual que é a cor-chave, a cor que predomina, qual que é a cor que menos predomina, e tentar não fugir demais dessa quantidade baixa de cor ajuda a criar uma identificação rápida
e uma legibilidade boa do personagem. Então você começa a poluir demais o seu design, você confunde, na verdade, a leitura em vez de deixá-la mais interessante. Você gera uma certa perturbação. Tá? Então, isso é o conceito de cor. Saturação, ele também vai ter uma visão superficial sobre relações de cor, né? Então ele vai falar sobre cores complementares. Cores complementares geralmente estão opostas no círculo de cor, né? Quando ele fala de cor complementar, então ele está pensando, eu estou pegando uma cor, né? E eu estou indo no lado oposto do meu círculo e pegando outra cor. Então quando você pega esse verde e esse roxo aqui, esse verde está nessa extremidade e esse roxo está nessa extremidade, então eles estão se opondo no círculo de cores, né? A gente vai ter o split complementary. Então imagina que eu estou pegando essa cor aqui e em vez de pegar a cor oposta, eu estou pegando os dois tons ao redor, né? Então esse split uma cor é escolhida como um tom e as complementares são essas duas ao redor em vez de ser a oposição direta, né? Eu tenho as cores análogas, ou seja, se eu escolhi o amarelo aqui, ó, as análogas elas vão ser cores ao redor desse tom, né? Então, se escolher o amarelo, esse laranja e esse verde vão ser as análogas principais, né? Então, se eu escolher esse laranja, por exemplo, as cores análogas vai ser o amarelo e o vermelho, né? Se eu escolher, por exemplo, esse roxo, né, eu vou ter esse azul e esse magenta. Se eu escolher esse vermelho aqui, eu vou ter esse laranja e esse roxo. Se eu escolher esse magenta aqui, eu vou ter esse tom de roxo, esse tom de vermelho. Então, isso são cores análogas, ou seja, uma vez que eu escolhi uma cor como referência, o análogo ao redor. Lembrando que a relação de predominância pode variar, né? Ou seja, aqui a minha cor que eu estou usando como referência no círculo é esse tom que é médio, né? E a cor predominante é análoga e a cor de detalhe é análoga, né? Se a gente pegar outros esquemas de cor, né, você pode ter uma relação diferente, né? Então, você pode falar assim, não, eu quero que minha cor principal seja predominante, né, e as análogas sejam preenchimento, né? Aqui são tríades de cor. Tríade de cor a gente pode achar por esse triângulo que está desenhado aqui, ó. Então essa é uma tríade de cor. Elas não são nem análogas nem complementares, ou seja, elas são né, os três pontos básicos de cor. Então no caso o RGB, né, que é o azul, o vermelho e o verde, que fazem a cor de tela, por exemplo, são cores de tríade, né? Mas qualquer ponto que eu fizer aqui, eu posso localizar esse triângulo e fazer uma tríade de cor, né? Então essa tríade de cor, por exemplo, no caso do laranja aqui, ó, ele não tem o triângulo desenhado, mas eu consigo localizar o triângulo dele para poder fazer essa tríade de cor. De novo, isso é só uma guia para falar assim, não, como que é o contraste de cor. Se você quiser uma relação mas quando que eu escolho o que, né? Além de quando meu coração mandar, né? Você pode pensar que cores complementares, elas têm uma vibração muito intensa. Então elas são mais ativas, elas são mais berrantes, né? Então você quer que o personagem tenha uma certa energia, uma certa pulsação visual na tela, você vai pegar cores complementares. Se você quer uma harmonia, uma coisa que não gera tanta provocação visual, você pode pegar cores análogas, né? E o meio do caminho entre ser muito provocativo visualmente e ser pouco provocativo visualmente seria a tríade de cor, ou seja, isso aqui fica no meio do caminho, tá? Aqui ele vai falar sobre a mistura de cor, né? Tipo, sobre o que é, por exemplo, a variação de um tom entre o tom mais escuro e o tom mais claro, né? Então, o que a gente, né, vai pensar o que é a cor e o que é a sombra e o que é o highlight dessa cor, né? E também como que na mistura de cor, né, o tom médio de mistura de cor geralmente gera essa média pouco saturada, né? Uma coisa mais suave para o olhar, né? Então, na hora que a gente vai misturando cores, né, é bom pensar, não, isso aqui é saturação extrema, isso aqui é saturação extrema. Essas duas cores vão estar em conflito pesado, né? Então, na hora que eu estiver procurando, às vezes, por exemplo, um azul
para poder combinar com esse vermelho, talvez em vez de usar o azul puro, eu vou achar um azul por aqui, ó, na mistura, poder ter um tom mais mutado e mais suave, né? Aqui tem uns exemplos, né, de mistura de cor. Você vai ver que nem sempre você precisa manter nas três cores, né? Mas dá para ver que essa relação de hierarquia ela sempre existe, então sempre tem uma cor-chave predominando e uma cadência de cor. E a gente vai ver que o personagem com mais cores aqui vai ter tipo 6 cores, sei lá, acho que nem tem isso, acho que todos aqui tem 5, né? Esse aqui tem 3, esse tem 4, esse aqui tem 5 cores, esse aqui vai ter 5 cores também, 4, 5, 5 cores. Então, nenhum desses personagens está ultrapassando o limite de 5 cores aqui de paleta, né? Mas todos eles têm uma base mais simples, né? Se a gente olhar direto aqui, a gente vai ter esse personagem com cores complementares, né? Esse com o split complementar e esses dois com cores análogas, né? Aqui ele está falando de contraste de detalhe, né? O contraste de detalhe, então tem áreas que vão ser mais lisas mesmo, com menos textura, com menos informação, com menos complexidade, e áreas que são mais complexas. Então isso é um outro tipo de contraste, que é um contraste de detalhe, ou seja, quanto mais detalhado, mais granuloso, mais próximo eu preciso estar para entender, e mais embolado vai ficar o conteúdo. Então é bom você pensar assim, não, o meu personagem, se ele for todo super detalhado e todo cheio de textura, não vai ter nenhuma área de foco, nenhuma área de respiro, sabe? A mesma coisa, se ele for todo liso e todo chapado, talvez ele não tenha nenhuma área de interesse, né? Então, nesse slide, eu estou falando sobre a importância de você ter, às vezes, uma área mais limpa, outra área mais detalhada, para ter a relação de foco visual, né? Um outro aspecto importante é validar a sua pintura num ambiente, né? Então, você pensar que o seu personagem tem que funcionar num cenário claro, num cenário médio e num cenário escuro. Então, por isso que é legal que o personagem tenha um tom claro, né? Um tom médio e um tom escuro, né? Por exemplo, se o cenário for muito claro, mas eu tiver um tom escuro, eu vou destacar ele nesse cenário claro. Se o cenário for um tom médio, tanto o meu tom escuro quanto o meu tom claro vão destacar. E se o meu cenário for escuro, são os meus tons mais claros que vão ressaltar, né? Então, é importante validar o seu personagem no contexto. E isso aqui reforça a importância daquele primeiro trabalho de contraste de cor no personagem, né? Então, aqui a gente tem essa relação de baixo contraste, né? Então, como que os elementos eles perdem destaque no contraste baixo. E quando você ajusta o contraste, né, e fala, não, tem área realmente escura no personagem, né? Então você começa a criar uma leitura mais evidente, né? Então aqui é um ajuste de contraste no personagem e um ajuste, né, de valor, né? Então, aqui de novo a mesma coisa, né? Aplicação dos contextos de todo mundo muito saturado. Então aqui a saturação é extrema em todas as cores, né? Então o personagem todo vibra, né? E aqui quando você reduz não só a paleta, mas reduz também a saturação, a disputa por saturação, você começa a gerar pontos de interesse e uma leitura mais clara, né? De novo, isso não é uma relação de contraste, isso é uma relação de saturação e paleta, né? Aqui mesma coisa, né? Tipo assim, aqui é uma redução de paleta, né? Então, o personagem ele foi, de certa forma, mutado, né? Mas aí a leitura dele ficou mais adequada, né? Então, eu quero que vocês deem uma olhada. A gente deu uma passada rápida nisso aqui, mas eu quero que vocês deem uma olhada nesse documento que está na pasta. Ou se você estiver vendo isso no YouTube e não tiver matriculado, procure isso no site da Valve. E para os meus alunos que estão matriculados, eu tenho a pastinha aqui, ó, que eu vou copiar e colar no bate-papo, para que eles possam fazer download desses conteúdos aqui que a gente deixa de material, tá? Outro conteúdo que tem é o de pintura de textura, bem interessante também.
porque ele vai trabalhar para a gente, ele vai dividir para a gente os mapas e vai ajudar a gente a pensar no que é esse trabalho de colorização, né? Então aqui, ó, o primeiro trabalho do nosso processo de textura é a definição de cor, né? Então, essa aqui seria a primeira coisa para a gente fazer no nosso trabalho de texturização, né? Lembrando que a gente não vai fazer texturização se não tiver um UV, né? Aqui, ó, como eu estou usando a Suzane ela já tem um UV aberto, né? Então, se a gente pegar aqui, ela já tem o UV dela abertinho. Então, eu posso fazer as etapas lá, né, de colorização, já considerando isso aqui. E como a gente está usando essa lógica de fazer um modelo high poly e fazer um modelo low poly, eu já vou montar aqui a nossa estrutura básica para bake, né? Então, se a gente vai fazer bake de um low poly, de um high poly para um low poly, então eu vou precisar de uma imagem aqui, ó, para receber esses bakes, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro, que é a cor de difusão, né? Eu não sei se eu escrevi certo, mas então eu vou escrever base color. Você pode chamar de albedo, de diffuse, tanto faz. Então esse aqui é meu material de bake, né? Do meu low poly. E é aqui que eu vou dar o bake na coisa. E minha cor, essa definição da cor, né? Que é o high poly, né? Ela pode vir de uma série de conteúdos, né? Ou seja, eu posso criar esse objeto aqui, ó. Eu vou criar um material para o objeto high poly. Então, esse aqui é o material do high poly. Esse aqui é o material do low poly. E a cor eu posso definir por aqui, ó. Ou seja, eu posso falar que essa cor aqui é que eu vou dar bake. Então, eu posso falar que meu objeto tem uma cor que ele está emitindo essa cor para o objeto. Então, essa definição de cor aqui, ó, ela pode ser feita direto no objeto low poly, mas ela pode também ser processo de bake. Por que é importante pensar que ela pode ser processo de bake? Bom, a gente tem no Blender a possibilidade de pintar, por exemplo, os vértices, né? Então eu posso definir essa cor pintando o modelo e já definindo algumas áreas de gradiente no meu modelo. Ou seja, eu já posso definir, no caso aqui eu vou pegar os olhos, né? E vou definir que os olhos são brancos. E vou pintar aqui aonde eu quero que seja escurinho, né? Então, eu vou pintar aqui aonde que eu quero que seja escuro, né? Então, eu posso, no meu high poly, eu posso fazer pintura. Inclusive, eu posso fazer, tipo assim, gradiente, né? Eu posso, deixa eu pegar aqui um tom levemente mais claro, né? E vamos pintar aqui dentro da boca, né? Então, esse é um exemplo, tá? E isso pode ser a minha definição de base color, né? Eu tenho um blur aqui, que eu vou colocar um blur que aqui só para borrar onde essa cor está acontecendo, né? Então, essa cor aqui, ela pode ser impressa no meu low poly. Então, a minha definição de cor, ela não precisa ser a cor chapada assim, ó. Ela pode já ter a divisão de 3 tons que a gente viu no outro documento, né? Ou seja, você pode vir aqui e marcar as peças ou a paleta que você quiser para isso, né? Então, aqui, no caso, se eu for fazer o shading usando o Vertex Color, eu tenho que adicionar um input do Vertex Color aqui, falar qual que é o Vertex Color que eu estou usando, que eu posso ter mais de um, né? E eu consigo imprimir isso no meu modelo low poly, né? Ou seja, na hora que a gente fizer o processo de bake, eu vou vir aqui no Cycles, eu vou pedir
no meu render bake. Opa, bake tá aqui embaixo. Deixa eu subir ele aqui só para ficar mais próximo aqui do espaço. E aqui, ó, eu posso pedir a difusão, que é a cor. Por isso que eu queria chamar de diffuse a coisa. E pedir para que ele não tenha nenhuma das luzes afetando. Ou seja, eu quero emitir só a cor no meu modelo, né? Eu falo que eu quero mandar isso do objeto selecionado para o objeto ativo, ou seja, eu vou falar que eu quero mandar de um objeto para outro, né? Então, do objeto selecionado para o objeto ativo. E eu falo que ele, como o meu modelo ele não é exatamente colado, né? Ou seja, ele não é exatamente coladinho, eu peço uma extrusão, às vezes, de 1 centímetro, né? Então, para ele poder pegar do que isso, eu vou fazer de um pouco maiorzinho que isso, fazer uns 5 centímetros, que eu não sei a medida certinha, né? E aí, se eu colocar aqui, ó, a imagem, o base color meu que está preto, né? Que é essa imagem que está aqui, selecionada. Se eu der bake, essa imagem aqui vai ser substituída por essa informação aqui, ó, que é a difusão do modelo high poly, né? Impressa no modelo low poly, né? Então isso vai me dar uma cor chapada, não vai me dar uma cor volumétrica, porque eu desliguei os elementos de luz aqui, né? Então isso não vai me dar nuances de tom só aonde que eu pintei mesmo com o Vertex Paint, né? As cores do objeto. Então aqui, ó, vocês vão ver que é uma cor chapada. Obviamente que eu pintei isso igual meu nariz, então a cor não tá tão interessante quanto eu gostaria, né? Mas aqui onde eu fiz a boquinha, né, dá pra ver que tem o elemento da cor, e onde tem os olhos, dá pra ver que eu fiz né, a pintura lá do olho. Esse artefato aqui é onde está cruzando uma malha com a outra, não é tão importante, afinal de contas, você quer uma cor chapada, é fácil para eu arrumar, né? Ou seja, eu posso, no próprio Texture Paint do Blender, né? Ou seja, eu não preciso nem sair disso aqui, né? Eu posso vir aqui e arrumar esse tom aqui, né? Ou seja, eu posso pegar aqui a cor com conta-gota e limpar aonde ficou diferente, né? Então eu vou pintar bem mais ou menos, tá, gente? Não ficar achando que eu vou fazer bem feito, não. Essa é só uma introduçãozinha para o nosso trabalho das próximas aulas, né? Então eu não estou preocupado em fazer uma super qualidade de acabamento hoje, não. Isso fica para na área de vocês, né? Isso é um problema de vocês. Não é problema meu, não. Mas aí eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Esse aqui é meu base color, né? Salvar essa imagem com base color. Aliás, deixa eu salvar o arquivo também, só porque como eu tô fazendo vários procedimentos, é bom às vezes salvar, tá? Então é o que ele está falando aqui, ó, o define color, é exatamente o que eu acabei de fazer ali, ó. Aqui, ó, esse aqui é o ambient occlusion, é outro tipo de bake, tá? Esse aqui é outro tipo de bake. Meu modelo não é tão detalhado igual o modelo que eles estão usando, né? Mas eu vou mostrar aonde que isso fica aqui no Blender, né? Ou seja, eu vou vir de novo aqui no meu shading, né? E aqui aonde eu estou usando o Bake Diffuse, eu vou trocar para o Bake de Ambient Occlusion, tá? Então, esse é o Bake que eu vou fazer agora, né? Isso vai mudar, ou seja, agora eu não estou usando mais a cor, né? Eu estou usando a iluminação global do software para poder capturar todas as peças que tem uma certa proximidade, né? E imprimir as relações de sombra entre as partes que são próximas, né? Então, se vocês quiserem ver melhor do que se trata, o, o Ambient Occlusion, a gente pode trocar o render pass aqui, ó. Então aqui no modo render eu consigo ver o render pass do Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion é essa sombra aqui, ó. São essas sombras de proximidade. Então tudo que está próximo gera uma certa sombra.
E é isso que eu estou dando bake aqui, ó. Eu estou dando bake dessas sombras de proximidade, tá? Então você consegue ver, na verdade, qual que é o render pass que você está, né, que você está fazendo bake na hora que você escolhe as relações de bake aqui, tá? Então, nosso combined aqui é esse aqui. Vamos voltar para o nosso espaço aqui. E aqui, ó, eu vou ter essas sombras de proximidade que vão me ajudar a fazer a pintura de relevo do meu modelo, né? Então, isso aqui, eu estou usando um queijo meio grande, eu acho. Acho que eu vou usar um queijo menor. Mas acho que para explicar funciona, né? Então, isso aqui eu vou salvar como Ambient Occlusion. Então, nesse documento aqui, quando ele fala, bake de Ambient Occlusion, é aquele bake. O bake de Point Light, ele já é um bake diferente. A gente não vai ter aqui, ó, não existe na lista de bakes um bake de Point Light, né? Isso não existe. Mas quer dizer que eu não posso fazer esse bake? Não. O que é o bake de Point Light? Eu vou colocar aqui o meu Combined, tá? E eu vou colocar na minha cena, deixa eu desligar aqui o Low Poly, eu vou colocar na minha cena uma lâmpada que chama Point Light. Então, essa lâmpada aqui, ó, ela vai gerar para mim uma luz e eu posso usar essa luz como bake. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou configurar qual que é a relação de tamanho dessa lâmpada, ou dessas lâmpadas, porque eu posso usar mais de uma lâmpada, né? Ou seja, eu posso colocar um conjunto de lâmpadas aqui, ó. Eu vou colocar a força dessa lâmpada. E, por exemplo, por exemplo, no meu jogo eu posso ter certeza se vai ter luz só em cima, ou se vai ter luz por baixo, ou se vai ter luz por todos os lados. Então, eu consigo fazer, no caso ali, se eu não me engano, são dois point lights, deixa eu ver. Aqui o point light está pegando lateralmente, ó. Né? Então ele tem um point light vindo de cima, né? Então é a luz que está batendo em cima e que está afetando para baixo. Eu estou colocando duas, né? E aí, na hora que eu vou fazer o bake de um para o outro, né? Eu vou querer o bake do Combined, né? Lembrando que eu não quero usar mais no meu Suzanne High, eu não vou querer usar a cor, porque eu quero, na verdade, só o tom de cinza, né? Então eu vou descartar a cor aqui por enquanto, né? Se eu quiser que a sombra fique mais escura, eu posso, inclusive, vir aqui no mundo e reduzir a intensidade da luz do mundo, se eu quiser que fique realmente escuro em alguma parte, tá? Eu não gosto de deixar 100% preto, não. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou configurando um render, né? Então eu estou fazendo um procedimento de render para fazer o bake. Que eu vou selecionar de novo o High Poly, depois o Low Poly, né? Vou no meu painel de bake aqui, né? Vou no meu painel de bake. E aqui, ó, diferente do que eu fiz no Diffuse, eu quero a referência da luz. Ou seja, eu quero que a luz seja impressa no meu bake, né? Então, vamos dar esse bake aqui. E aqui ele vai renderizar esse resultado aqui, que eu estou vendo no render, na minha imagem de bake. Ou seja, ele vai imprimir o meu render do meu bake. Se você não tem muita variação de luz, ou você não quer fazer, por exemplo, Ambient Occlusion, nem Ray Tracing, nem essas coisas todas em real time, porque isso pesa, pré-renderizar a luz é muito útil, né? Tem muito jogo que usa, principalmente quando você, tipo, a luz é sempre no topo, né, do personagem. Então, essas sombras que acontecem no modelo, né, elas são sombras de bake. Importante também
tratar essas sombras aqui, ó, uma coisa que eu não comentei, é que essas sombras, essas luzes que eu criei, elas não estão gerando sombra projetada, tá? Elas estão só gerando sombra na superfície. Então, se você pegar uma dessas lâmpadas aqui, é, o- ela não tem uma opção chamada Contact Shadows, ou seja, sombras de contato, né? Então, elas são só o grosso de sombra. Então, você pode até desligar o Cast Shadow se você quiser também, se você quiser a coisa mais próxima da superfície, tá? Ou seja, você não está querendo projetar sombras no seu modelo, né? Aqui, ó, o que, que aconteceu aqui? No caso desse modelo aqui que eu estou fazendo essa relação, um modelo está interferindo no outro. Então tem que garantir que um modelo ele não vai participar da cena, né? Ou seja, esse modelo aqui, ó, o modelo low poly, ele não participa da cena. Ele recebe o render, mas ele não participa da cena, tá? Então aqui o que está acontecendo é que eu estou renderando os dois um em cima do outro. Pode ser também o meu. Não, isso aqui é um modelo em cima do outro. Isso aqui é um modelo em cima do outro. Então eu quero ter certeza que um modelo aqui, ó, ele não participa é, do render, né? Então eu quero que o meu low poly ele não participe do render. É isso? Eu acho que é isso. Design high, design low. Vamos lá no meu bake. Combine it. Vou dar um novo bake aqui. Não, eu vou ter que habilitar, não vai ser isso que eu vou fazer. Eu quero direct. Não. Ixi. Selecionar pelo tipo, tá ligado. Target, mesh tester, beleza. Combine it. Combine it, combine it. Por que você tá pegando esse cara? Não é pra você tá pegando esse cara, não. Acontece. Será que eu fiz a seleção errada? Não, não fiz a seleção errada. Deixa eu só dar um novo bake aqui só pra conferir aqui as configurações que eu tô usando. Isso aqui não era pra estar contribuindo no render, não. Dan, Diga. esse bake de highlight aí, então eu meio que configuro como eu quero o bake no material mais do que na luz, né? Não, no caso desse highlight, você configura mais na luz do que no material, na real. Mas na luz? É mais na luz, é mais a posição da luz. Esse bake aqui, ó, que eu tô tentando fazer, ele é mais a luz batendo no objeto do que o shader mesmo. A- Porque, por exemplo, fatores como especular e essas coisas Na interferem nele. especular você não dá bake. Você não consegue dar bake no Ah, especular. Porque ah, especular é um valor de superfície. Especular não é um valor de iluminação. entendi. Então, ela depende, o especular para acontecer, ela depende de onde está sua câmera. Ah, tá bom. Então, o que afeta mesmo é a rugosidade vai afetar, por exemplo. A rugosidade é uma coisa que você pode fazer algum efeito, mas não é tanto material, sabe? É mais você bater aonde que a luz tá, mais você dá bake, aonde que a luz está batendo, né? E aqui dá pra ver que assim, a luz bate aqui e ela vai perdendo intensidade para baixo, Uhum. né? Inclusive dá pra ver que como o pé do urso é para fora, dá pra ver que a luz está pegando aqui, né? É, parece que deram uma luzinha no pé dele mesmo. É porque a luz tá aqui em cima, né? Então a luz tá pegando aqui, ó. Então aqui é a sombra da pata, né?
Então não precisa ser necessariamente um point light, pode ser Pode ser um um sun, spot. pode ser um spot, pode ser um area light. Area light é muito bom, na verdade, eu gosto bastante. Porque tem a ver mais com onde você está batendo a lâmpada mesmo e como que a sombra está correndo, né? Eu só tô, gente, essas coisas, como essa aula é mais um benchmark do que uma aula de bake, eu tenho que lembrar qual que é o ponto de desligar ou a interferência do low poly, sabe? Eu não quero que o low poly faça interferência, né? Então, aí aqui eu tô. Essa é a mosca que eu tô comendo aqui, que é. Por que que por que que o meu objeto selecionado, quer dizer, o meu objeto ativo, ele está sendo incluído no, no render, não era para estar sendo incluído, então ele era para estar excluído, ou seja, era para eu estar só imprimindo. E aí é aquela coisa que a gente come mosca às vezes, tipo assim, eu tenho que deslocar o meu low poly para poder ele estar fora. Eu achei que era o render, mas ele faz parte do render, eu não posso habilitar ele do render. E aí eu peço desculpa porque eu não estou lembrando exatamente agora o que, que eu tenho que fazer. Onde que é que eu libero esse objeto low poly da coisa, tá? Então, eu não sei se eu tenho que fazer um offset, sabe? E tratar a parte do offset. A gente vai lembrando. Deixa eu só dar um. Select objects. Depois eu relembro isso aqui. Eu vou lá no manual e dou uma olhada rapidinho, tá? Daqui a pouquinho. Deixa eu dar um bake disso aqui enquanto eu só tirar um tira-teima, né? Tirar um bake disso aqui. E eu preciso realmente que eles estejam no mesmo local do espaço. Esses aqui não estão em cima do outro. Ou que eu tenha um controle desse valor aqui. Ponto 5, isso aqui não mudou não. Aqui. Tá, eu vou olhar no manual daqui a pouquinho, só porque eu quero avançar no documento, eu não quero perder esse tempo aqui agora. Mas o point light, ele vai ser esse render da coisa, né? Ou seja, e aqui, ó, o que, que eles estão fazendo aqui? Isso aqui já é o que? Já é uma combinação dos layers, tá? Então, o que eles estão sugerindo aqui, ó, é que você vai pintar a cor numa camada, você vai combinar isso por layer, ou seja, isso aqui vai entrar por cima da cor que você pintou, né? Então, aqui é a combinação do point light com a cor pintada, né? Ou seja, eu tenho essa cor que foi pintada e isso aqui foi combinado, né? Ou seja, além dos bakes, você tem que fazer a combinação das cores para poder gerar a textura final, né? Então, esses padrões gráficos que ele pintou, ele colocou como camada também, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, na distribuição de camada do personagem, você tem uma camada que é o base color, uma camada que é o multiply do ambient occlusion, uma camada que é o point light map, que inclusive está sendo tratado aqui para não ser preto e branco, para ser uma escala de cinza, tá? Então isso aqui é só ele configurando para ser um tom de cor. E aqui ele tem aqueles padrões de pintura que ele criou, que ele está usando em 3 instâncias, né? Ele está usando como overlay, light e dark, né? E ele tem uma camada de ajustes que é tipo brilho, contraste, né, essas coisas. Então, na real, eu tenho 4 camadas de informação aqui, ó. São 4 camadas de informação, que é a camada de cor, multiply, point light e a pintura mesmo, né, a coisa que foi pintada, tá? Deixa eu abrir aqui o manual rapidinho só para eu bake combined
select active Blender, que é onde que eu tô. Batch select, deixa eu ver uma coisa. Render bake. Aqui, ó. Alguém falou que tá broken, então pode ser bug. Droga. Deixa eu só ver aqui normal, select active. Deixa eu só dar uma olhada. Depois dou uma olhada nessa thread aqui, porque às vezes pode ser um bug que eu encontrei na versão que eu estou usando. Então esse aqui eu já fiz. Esse aqui eu já fiz também. E aqui não tem uma explicação do que eu posso estar fazendo de errado. Deixa eu vir aqui no Combined. Aqui não tem uma explicação muito clara do que pode estar dando de erro, não. Mas aí eu faço uma revisão disso posteriormente. Eu não quero difusão. Eu não tenho gloss, eu não tenho transmission. Eu não tenho emissão, eu tenho só ambient occlusion aqui dessas cores. Vou dar um bake só dessas luzes aqui, só para eu ver, ficar um pouco mais rápido. Mas desses todos aqui, o que eu estou usando é só ambient occlusion. Eu não estou usando nenhum outro, não. Isso é mais uma mosca que eu estou comendo do que tudo. Eu já fiz isso antes, então é a vida. Não, isso rola. O Marcelo perguntou se a combinação é um Blend Mode. Sim, a combinação é um Blend Mode, inclusive pode ser feita direto no próprio Blender, tá? Você pode fazer a mistura dessas imagens no próprio Blend, ou até no motor, né? Você não precisa nem fazer essa mistura por fora. Geralmente a gente faz por fora, fica mais leve. Você tem uma imagem que é a textura, e não tem que ficar fazendo 1 milhão de imagens na hora de montar um modelo no motor, né? Então a mistura é um blend mode. Eu quero ver se eu consigo arrancar esse point light na marra, entendeu? Eu tenho que fazer o bake do mapa de normal também, que eu não fiz. Agora que eu tirei todos esses aqui, ó, ficou preto, né? Nada aconteceu. Então eu quero a difusão, eu quero o ambient occlusion, eu não quero gloss nem transmission. E aí eu tenho que fazer o bake de mapa de normal. Peraí, deixa eu fazer esse aqui primeiro. Deixa eu dar o bake do mapa de normal, porque eu posso usar o mapa de normal para fazer esse bake sem usar o high poly. Então eu vou dar um save as. Ou seja, eu vou fazer aqui se falhar, entendeu?
Se falhar, o que que a gente faz? A gente faz um bake só do low poly com um mapa de normal afetando aqui, né? Então, eu venho no Vector Normal Map, ponho a cor aqui, ponho ele afetando a normal, né? O VMAP. E aí eu faço o bake usando o mapa de normal como, como referência aqui. Então, se falhar, ó, eu uso o próprio recurso que eu tenho de normal map fazer aonde que esse cara acontece, né? Porque aí o bake ele não é selecionado para ativo, ele é só é o point light, né? E eu vou ligar o. Deixa eu dar um bake aqui do. Então sempre tem. Então, tem sempre um jeito de transitar entre esses problemas. Mas isso aqui é um jeito ah, pô, tá marcado como normal ainda. Tá marcado como normal ainda. Eu não estou usando gloss, transmission nem emit, tá? Eu tô desligando porque eu não tenho nenhum desses valores no meu objeto, tá? Eu tenho cor, eu tenho ambient occlusion e eu tenho luz direta e indireta, né? Que é a luz do mundo, é a luz indireta. E a luz direta são as lâmpadas, né? Então, essas são as luzes que eu tenho. Eu não tenho nenhum valor de gloss, que seria o equivalente aos metálicos, né? Tipo, onde que o objeto ele tem potencial de reflexão ou não. Eu também não estou usando nenhum transmission, né? Eu não estou trabalhando com transmission aqui, né? E também não estou usando emissão, minha emissão está preta, né? Então, porque eu não estou usando nenhum desses valores, eu posso fazer essa gambiarra aqui, né? O... E aí eu quero fazer a combinação das imagens depois que sair, né? Eu quero fazer o combo das imagens no próprio Blender só para mostrar tipo o que está rolando nesse processo, e o que pode gerar também um novo bake, que seria um bake final, né? Seria um bake da coisa mesmo, né? Só esperar esse bake acabar que a gente dá sequência nesse processo aqui. Então aqui eu tenho um point light mais regularzinho, tá vendo? Mais próximo daquilo que a gente tem lá. Então eu vou salvar ele como point light. E agora eu posso pegar esse meu low poly aqui e começar a fazer essa lógica de misturas, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha cor. Deixa eu ver qual que é a pergunta do Marcelo aqui, só para... o Marcelo perguntou, então se você fizer uma boa modelagem de high poly, boa escultura, etc. Não precisa nem preocupar em texturizar a luz e sombra. Exato. É só fazer esse bake do point light que você consegue tirar essa luz e sombra, né? Ou seja, se eu combinar... aqui eu vou abrir o Ambient Occlusion, né? E aqui eu vou misturar esses dois aqui, ó. Eu vou pedir um mix RGB e eu posso misturar um com o outro, né? Ou seja, eu posso falar que o meu Ambient Occlusion ele multiplica sobre a minha cor, né? Então, se a gente vier aqui no modo flat, né, com textura, vocês vão ver que o meu Ambient Occlusion está fazendo esse procedimento aqui, né? Então, ele está gerando
mistura, eu posso tratar essas cores antes de chegar lá, ou seja, eu posso vir aqui e recolorir meu ambient occlusion, ou seja, meu ambient occlusion ele não precisa ser preto, né? Ele pode ser, por exemplo, avermelhado, o que vai me dar, às vezes, uns tons mais interessantes pro acabamento. Em vez de ser preto, as sombras elas estão avermelhadas aqui, ó. Aí agora eu vou colocar mais uma imagem aqui, que é o point light, né? Eu vou misturar mais uma imagem, deixa eu ampliar aqui só para vocês verem melhor. Ou seja, eu estou entrando com mais um multiply, só que aqui vai ser o point light. E esse point light, eu posso fazer o mesmo processo de tratar a cor, para ele não entrar tipo preto e branco, né? Eu posso... eu geralmente eu uso o Color Ramp para vocês verem o resultado de cor mais fácil, mas o Curvas é mais preciso, tá? O Curvas ele é mais... ele tem mais controle, tá? Então, se vocês puderem experimentar, vale a pena. Mas o Color Ramp faz miséria e ele é mais visual, ele combina mais com a nossa lógica, né, de pensamento de pintura, né? Então, aqui eu tenho o Point Light. O, eu vou mexer aqui só para vocês verem que eu estou iluminando o meu personagem com a textura, né? Vocês verem aqui a textura que está fazendo a marcação da luz, tá? Lembrando também que eu não fiz uma série de ajustes, gente, por causa do tempo de aula mesmo, tá? Então, não quero ficar eternamente aqui com... Acho que eu vou pôr para um rosinha assim, não ser totalmente cinza. Então, esse foi o point light, ou seja, é uma outra mistura. Eu posso colocar, inclusive, tipo, ele com outra relação de cor, né? Eu não preciso necessariamente usar o point light como multiplicação, né? Eu posso, às vezes, colocar, sei lá, deixa eu ver um que é legal aqui, screen. Screen talvez seja interessante, né? Eu posso, inclusive, tipo, inverter essa relação aqui de cor, né? Falar que eu vou pegar aqui e brincar com essa cor só porque é divertido, tá, gente? Então, eu estou colorindo, né? Eu estou pintando a relação do meu modelo com esses tons aqui, tá? Deixa eu voltar para um tom mais escuro a sombra e voltar para um tom mais claro a luz e colocar aqui o multiply de novo. Vamos colocar branco. Mas é mesmo. E aqui eu quero... E eu posso mudar o fator também, tá, gente? Eu posso definir quanto de mistura tem nesse espaço aqui, tá? Então, qual que é a última camada que a gente tem na mistura do node, né? Então, se a gente pensar aqui, deixa eu aproximar os nodes aqui, ó, eu tenho um base color misturando com o meu ambient occlusion, né? Eu tenho um point light, se você quiser fazer, inclusive, de fazer uma coisa aqui só para ficar didático, né? Ou seja, quais são as imagens que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o base color. Deixa eu acho que consigo dar um zoom aqui, ó. Eu tenho o base color é uma camada, o ambient occlusion é outra camada,
o point light da camada e esse aqui é o meu normal map, né? Então vou chamar isso aqui de normal map, né? Então o normal map ele está entrando aqui, né, como mapa de normal, afetando o relevo, né? O ambient occlusion está misturando com multiply, né, no base color. O point light está misturando com o resultado desses dois aqui, também com multiply. Então são dois multiplies aqui. Não precisa ser multiply, mas eu estou usando multiply. A última camada de imagem que entraria aqui, ó, ou seja, a camada final de imagem que entraria aqui, seria a pintura detalhada da textura. Seria as variações de cor, né? Então vou criar aqui uma imagem nova transparente, tá? Uma imagem nova transparente que mistura, né? Ou seja, que eu vou misturar ela aqui em algum lugar, né? Mix RGB, levando em conta o alfa que ela tem, né? Então vamos pensar que essa imagem aqui, ó, ela usa o alfa dela para misturar, né? E essa imagem aqui, ela pode misturar direto com a cor, né? Ou seja, eu posso misturar aqui, antes de chegar nessas sobreposições, eu posso vir aqui criando essa imagem que pinta os detalhes, né? Se eu fosse pensar em ordem de camada, seria então a cor base, os detalhes de pintura, eu vou pedir aqui uma details, né? E aqui eu vou usar o alfa como fator de mistura, porque onde eu desenhar eu quero que faça efeito, mas onde não desenho eu não quero ter dor de cabeça, né? E essa seria tipo a camada adicional aqui do espaço, essa pilha de camadas aqui. Então esses são os meus layers. Esses aqui são os meus tratamentos e esses daqui são os meus modos de mistura, meus modos de combinação, tá? Esse aqui de baixo, vamos isolar ele aqui, ó. Ele é o mapa de relevo, ou seja, ele não está relacionado com a cor, né? E porque eu fiz essa montagem de camadas aqui, ó, se eu criar na camada de detalhes, minha camada de detalhes está preta, ela não está transparente. Eu criei ela sem o alfa. Ela está uma imagem preta. Mas vamos fazer ela ficar transparente, então. Peraí. Eu marquei o alfa e não confirmei o alfa. Na marra a gente faz ele aqui. Então aqui eu vou colocar de novo mix, né? E o que está acontecendo aqui, ó, eu tô nessa camada de detalhe, e agora o que eu pintar aqui, ó, de textura, né? Ou seja, vamos escolher aqui um tom marrom escuro aqui, vai ficar nessa camada à parte, né? E não vai afetar o resto das pinturas, no resto das imagens, mas vai afetar o resultado de pintura, né? Então, essa etapa final aqui que eu estou fazendo, né, de pintura, né? Eu vou passar os resultados rapidinho, só um mais ou menos aqui, ó. Esse resultado aqui já é para mim uma camada adicional, né, de informação. E todo esse resultado aqui de cor, né, todo esse resultado aqui, ó, observa que tudo isso aqui, ó, tá caindo aqui, ó, nesse ponto. Então quer dizer que tudo isso aqui pode receber um bake final, né? Ou seja, eu posso imprimir isso aqui numa imagem só, né? Então na hora que estiver pronto,
né? Eu posso vir aqui na difusão, sem a eliminação, e dar um bake da textura final, né? Então, lá vou eu criar mais uma imagem, né? Vou criar mais uma imagem aqui, uma imagem nova, que eu vou chamar de final. Final, ok. E essa imagem final, ela vai receber um bake. Vamos colocá-la aqui, ó, no final. Ela vai receber um bake que vai combinar essas misturas para mim numa pintura só. Essa imagem é que eu vou levar para Unity, né? Essa imagem que eu vou levar para o meu motor de jogo. Para não ter que levar esse tanto de combinação. Mas isso aqui deixa super editável, né? Porque se cada um dos detalhes é separado, então fazer novas versões desse macaco vira editar essas camadas aqui, ó, né? Lembrando que, gente, nessas aulas eu não faço nada bonito, tá? Eu faço tudo sempre na tosqueira, porque tempo de aula é cruel, assim. Pra fazer bonitinho você tem que ensaiar, sabe? Você tem que, tem que vir com aquela preparação emocional. E... Então, isso aqui é a minha textura final, né? Isso aqui é a minha textura final. Vou salvar ela. E aqui, ó, vocês vão ver que se eu desligar esse nó aqui, né? Se eu desligar esse nó aqui e entrar com essa imagem agora, né? Eu vou entrar com essa imagem aqui, eu vou ter o mesmo resultado visual, só que agora com uma imagem só. Então, essa imagem aqui, ó, isso sou eu criando textura, né? Sou eu criando textura. E isso aqui é minha textura que eu vou levar pro motor, né? Ou seja, essa aqui é a textura que eu vou levar lá para Unity. E nada impede de eu passar camadas finais de pintura nessa textura. Ou seja, uma vez que isso aqui é a textura final aqui, ó, e agora tem só ela de camada, né? Ou seja, agora só ela que é a camada de uso, eu posso só vir arrumando o que eu não gostei né, e consertando as coisas que me incomodam, né? Ou seja, isso pode ser uma preparação. Meu alfa está protegido. Eu quero pintar esse cara aqui. Isso aí não é o bake normal, não? Provavelmente. É o mais provável. Que é por isso que eu não tô conseguindo afetar. Porque parece uma transparência na hora que eu mexo, mas é o brilhinho, né? Mas vamos vir pra cá, ó. Que a gente some esse recurso aqui, a gente vai no flat. E aí a vida fica um pouco mais adequada, assim, né? Então, assim, depois que eu fiz os bakes, ainda posso vir aqui passando uma camada final de acabamento, né? De ajuste final pro trabalho, né? Ou seja, eu não preciso estressar com ter que finalizar tudo numa etapa, né? Que é o que eu estou tentando falar com essa volta toda que eu estou dando. Ao mesmo tempo que eu estou distraído com a pintura. Você não precisa finalizar o modelo no bake. Você pode finalizar ele na pintura, você pode finalizar ele no acabamento. Você pode usar o bake como trampolim para o acabamento, né? Você não precisa, né, sentir mal, sei lá, falar, droga, não estou fazendo direito. Né? Eu só consegui finalizar o meu modelo pintando no Photoshop. Não tem problema nenhum, tá? Isso não é problema de forma alguma, tá? Então você está tentando chegar numa imagem de textura, que é, na verdade, o mesmo raciocínio, tá? É o mesmo raciocínio disso aqui, né? Só usar bordas do pincel, só usar bordas do pincel para ficar mais fácil, é o fall off, tá? Isso aqui que suaviza, tá?
Eu estou usando esse aqui, que é bem suavezinho, né? Né? E você pode usar também o blur e o smear também para fazer essa suavização, tá? Não precisa ser necessariamente só o fall off, não. Então, eu estou fazendo no Blender, tá? Lembrando que eu estou fazendo no Blender essa combinação aqui, ó, mas eu poderia estar fazendo ela num programa de pintura de imagem, né? Eu poderia estar fazendo ela usando o GIMP, ou o Photoshop, ou o Krita, né? O raciocínio é o mesmo, tá? Que, na verdade, esse Final Adjustments, né? Esse acabamento final, por exemplo, vamos supor que eu não dei bake ainda, né? Vamos supor que eu não dei bake ainda. Você ainda pode vir aqui com um tratamento de cor para fazer, ou seja, antes de levar a pintura, você ainda pode vir aqui fazendo ajuste de cor, de contraste. Não ficou bom não, mas tudo bem. É... Deixa eu subir um pouquinho esse cara aqui. Você pode trabalhar o tom do jeito que você achar mais adequado, né? Geralmente o que a gente faz é forçar um pouquinho, às vezes, os tons, né? Então aqui eu tenho um controle, por exemplo, se eu quero puxar o vermelho, se eu quero reduzir o vermelho, né? Se eu quero fortalecer o verde, reduzir o verde, né? Então é bem preciso assim, isso aqui. Então você ainda tem os ajustes finais, né? Lembrando que esses ajustes finais, tudo que eu fiz aqui, ó, tudo que eu fiz nesse bloco aqui, né? Ou seja, essa montanha de informação aqui, tá fazendo só um trabalho e vai ser impresso nesse node aqui, tá? E você pode ir refazendo o bake também, se você quiser fazer essa pintura e fazer ajustes nela e voltar com camada, você pode também, né? Ou seja, isso aqui isso funciona como camada do mesmo jeito. Eu posso voltar com o resto das informações aqui e misturar tudo de novo, né? Aí é a loucura de cada um, entendeu? A maluquice de cada ser humano, assim, né? Se eu quero misturar os dois resultados, né? Se eu quero vamos fazer um mix aqui, né? O overlay, né? Ele tá usando, eu não lembro qual que ele tá usando lá naquele... Ah, ficou bom isso aqui? Isso aqui ficou legal, ó. Eu gostei disso aqui. O vermelhinho na orelha ficou massa. Então, assim, tá usando overlay, lighting e darkening, né? Ou seja, ele tá entrando com as camadas de novo para fazer esses ajustes de claro e escuro, né? Ou seja, está usando a própria pintura para ajustar esses elementos, né? Então, se você der uma lida nesse documento, né, o que ele está explicando é esse processo que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá? Então, aquele PDF, ele explica esse processo, só que com um exemplo mais bonito. E, então, eu recomendo que você dê uma olhada nele para fazer. De novo, isso é pensando na nossa pintura de textura, né? Pensando que a gente vai fazer a pintura de textura, que a gente não vai começar do zero absoluto, né? Que a gente vai usar os bakes para poder fazer esse processo de pintura e acabamento, tá? Deixa eu
pintar aqui uma íris do macaco. Olho de vidro, olho de vidro. Aí, ficou mais simpático. Ficou mais simpático. Vamos borrar um pouquinho. Só pra não queimar muito meu filme. Falei assim, nossa, esse cara é muito esquisito, esse cara que dá aula na PUC. Não tem muito juízo, não. Então, massa. De novo, isso aqui é um resumo, tá, gente? O que foi essa aula aqui até agora, né? Se você tá pensando, tá, mas o que o Daniel tá falando? Vou recapitular. Esse é um resumo dos procedimentos que a gente vai ter durante as próximas aulas, tá? Então, eu tô fazendo um apanhado do que a gente vai fazer nas próximas aulas de acabamento, né? Como a gente vai estar indo para o processo de pintura de textura, eu comecei com a difusão, né? Então, todo mundo aqui, ó, deixa eu pegar todo mundo aqui e juntar todo mundo aqui num node só. Então, o que eu fiz aqui, ó, foi a cor, né? Então, todo mundo que eu fiz ali, no final das contas, é cor. E é só isso que eu fiz, né? Mas o mesmo processo, tanto para bake quanto para pintura, né? Ele pode ser feito para afetar aonde que a especular é mais forte, aonde a rugosidade é mais forte, né? Então, por exemplo, se eu fosse pensar nisso que eu estou pintando aqui, ó, que é esse brilhinho do olho, então, na verdade, aonde eu tenho essa pintura do meu high poly, né? Vamos voltar com... Onde eu tenho minha pintura do high poly, assim, essa área do olho aqui, ó, ela é, na verdade, aonde eu quero que seja mais, ao mesmo tempo, um especular mais forte e uma rugosidade mais fraca, né? É uma parte que eu quero que seja, pareça molhada, né? Então, eu poderia ter já feito isso no próprio modelo aqui, né? Eu vou colocar aqui um novo Vertex Color, tá? E eu vou colocar aqui um novo Vertex Color, que vai ser Spec e rugosidade, tá? Especular e rugosidade. E aqui no meu Vertex Paint, desse cara aqui, ó, deixa eu vir aqui só para ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu vou querer pintar, só para a gente... Posso deixar assim por enquanto. Posso deixar assim por enquanto? Posso deixar assim por enquanto. Então, eu vou vir aqui e vou falar aqui. Eu vou fazer o olho preto, tá? Eu vou pintar ele. Vertex Paint, Draw, Mix, Ctrl I, Ctrl I, Paint, Set Vertex Color. Deixa eu ficar. Não está aparecendo porque afinal de contas não está no meu base color, né? Deixa eu ficar. Tá, eu acho que esse aqui tá. Dá pra ver o que eu tô pintando aqui. E esse cara aqui é branco. Deixa eu ficar. Beleza.
Então isso aqui vai ser minha definição de onde que é suave e onde é rígido, né? E onde é liso e onde é... Então, o que eu estou fazendo aqui no meu shader é falar que o olho é molhadinho, tá vendo? O olho é molhadinho e o resto não, tá? E o resto não é molhadinho. Então, essa mesma relação de onde é liso, né? E onde é suave, eu posso falar que também é a relação de onde tem e onde não tem especular, né? Ou seja, em vez de usar uma especular média, né, eu posso fazer a relação disso. Então, não estou vendo necessidade disso não, né? Esse mesmo cara aqui, eu posso fazer bake dele, né? Então, se a gente vier aqui no bake, a gente vai ver que tem a opção de bake de roughness. Então, eu posso definir o que é rugoso e o que é liso no meu modelo high poly, né? E fazer esse mesmo procedimento de bake entre um modelo e outro, né? Entre o high poly e o low poly, pedindo para ele cuspir a minha rugosidade. Eu falo assim, cospe agora a rugosidade do meu modelo. Né? O processo vai ser o mesmo, né? Eu vou ter uma imagem aqui que vai receber o valor de rugosidade, né? Na hora que eu der bake, ele vai imprimir aquilo que eu defini no meu high poly no meu low poly. Vamos pegar aqui o meu rogue, que é onde eu estou dando esse bake, né? E aqui ele vai fazer essa imagem, que é bem fácil de pintar, não é necessário fazer bake nela. Mas quando você tem elementos mais complexos, às vezes é interessante de considerar isso, né? Então, se o seu modelo ele tem sujeira, né? Ou seja, ele é liso, mas ele está sujo, engordurado. Então, talvez você queira pintar áreas de gordura e tal. Mas aqui acho que dá para eu esconder aqui o meu Suzanne Hayek, né? E ver que meu olho aqui, ó, ele tá lisinho, né? E, então, qualquer input que eu colocar aqui, ó, tem saída. Então, eu posso definir, lá na Unity agora, eu tenho duas imagens, uma imagem que define a cor e uma imagem que define a rugosidade. Essa mesma imagem, ela pode definir, por exemplo, se é metálico ou não, né? Pode falar, não, o que é metálico e o que não é metálico. Ou aonde que tem especular e aonde não tem especular, né? E assim por diante. Ou seja, em todos os espaços que são essa bolinha cinza, né, eu posso entrar com essa imagem definindo o valor. E essa imagem não precisa ser preta e branca, ela pode ser com valor de cinza, né? Então eu posso, ao invés de entrar com o meu... deixa eu desligar esse cara aqui. Ligar esse cara aqui. Ou seja, ao invés de entrar isso aqui com valor de preto e branco, eu posso pintar isso, ou eu posso tratar isso aqui antes de chegar aqui, né? Eu estou usando Vertex Color, não acho que vale a pena usar textura no modelo High Poly, né? Eu acho bem pesado, mas também minha máquina, ela me faz pensar isso, né? Às vezes sua máquina você consegue fazer ainda pinturas mais elaboradas. Mas se o seu modelo ele é muito detalhado, né? Ou seja, seu modelo ele é bastante detalhado deixa eu vir aqui no meu layout. Deixa eu desfazer isso aqui. E deixa eu vir no meu Vertex Color, né? Se ele é bastante detalhado, você consegue pintar. Eu tô com blur. Você consegue às vezes pintar bastante detalhe nele mesmo sendo um modelo, mesmo sendo com Vertex, né? Então você consegue às vezes vir aqui e
definir, por exemplo, não só essas cores, né, mas você consegue definir, às vezes, uns tons mais elaborados. Então você não precisa necessariamente contar com a textura para fazer essas cores, ou com um V, né, no seu high poly. Né? Você pode fazer a marcação geral de tom aqui nesse espaço. Né? Que, na verdade, me pouparia de um trabalho danado. Né? Eu sofri para fazer aquela pintura lá. Eu podia ter só cuspido ela, né? Então, né? Apanhei de graça, né? Eu gosto de sofrer, né? Então eu podia ter chegado com um base color bem mais definido, né? Ah, que vacilo. Lembrando que modelos muito pesados, você talvez não queira fazer isso não, tá? Talvez você queira fazer tudo você queira fazer tudo depois do bake de Metal Occlusion já no low poly. Isso depende muito do desempenho da sua máquina e do peso do seu modelo, tá? Então, não é a farra da goiaba não, tá? Mas tá indo. Dá para ser mais detalhado do que eu fui, tá? Né? No próprio Vertex Paint. Mesma coisa vale para a pintura de rugosidade, né? Ou seja, eu posso ter tons intermediários de rugosidade que são pintados. Lembra que aqui é a escala de cinza, tá? Então, eu posso ter tons intermediários de rugosidade. Deixa eu pegar aqui acontecendo no meu modelo em outras partes, né? Ou seja, aqui, ó, a minha rugosidade é média, né? Ela não é total. Então, eu tô falando que meu modelo ele tem uma certa rugosidade. Aqui a rugosidade é total, ele é totalmente fosco. Aqui ele é totalmente liso, ele é, né, o brilhinho. Mas aqui, de repente, onde eu tô, o cucuruco dele, onde eu quero às vezes pintar o pelo, né? Eu posso falar que é médio. Eu falo, não, onde o pelo brilha, né? Onde vai ter brilho de pelo, eu quero uma rugosidade média, né? E aí, se a gente for lá no meu shading, né? A gente vai ver que ele vai ter esse aspecto meio encerado aqui, ó. Ou seja, esse aspecto encerado vem da intensidade dessa pintura aqui, ó. Então eu posso definir, por exemplo, onde tem pelo, ele tem um certo brilhinho. E porque meu modelo é bem high poly, né? Meu modelo é bem high poly. Eu posso, às vezes, inclusive, definir faixas de brilho, né? Ou seja, eu posso vir aqui e falar que ele tem faixas de brilho diferenciadas, né? Vou pegar o meu blur aqui e dar uma borrada assim, para já sugerir que o pelo tem umas áreas mais encebadas ou mais engorduradas, né? Então minha rugosidade ela não vai ser necessariamente um sim e não, né? Ele pode ser uma coisa que oscila de acordo com a minha pintura, né? Então, ou seja, eu vou ter um tipo de brilho aqui, um tipo de brilho aqui e outro tipo de brilho nesse canto, né? E tudo isso eu posso, ou seja, dando bake, isso vai para o modelo final, certo? Bom, então essa aula foi, de novo, só para deixar registrado, essa aula foi um resumo dos processos que a gente vai enfrentar agora nas próximas aulas, né?
É, Então, se a gente for definir esses processos aqui, a gente tem o processo de retopologia, abertura de UV, bake e pintura de textura. Então, a gente vai passar por essas 4 etapas aqui, tá? Então, a gente já tem as aulas para esse conteúdo, né? Então, a sequência do playlist que está no YouTube, ou seja, as aulas vão estar depois dessa aula de hoje, no playlist, são os conteúdos teóricos que a gente tem que ver, né? E na próxima semana, a gente vai começar já revisando esses conteúdos aqui. Então, não importa onde você estiver nessa etapa, mas a gente vai olhar isso aqui tudo, mas a gente já saiu do high poly, né? Ou seja, o high poly, a gente encerrou com ele, e agora a gente quer ver como que está a modelagem, o V, os bakes e as texturas. Tá? É o que a gente vai avaliar a partir da próxima aula, nas nossas aulas de feedback. Certinho? Então, não vou salvar nada disso, e eu vou encerrar essa aula por aqui, desejando para os alunos bom seminário para vocês, um bom final de semana. A gente não tem um novo encontro essa semana, e agradecer a todo mundo que compareceu na aula de hoje e aguentou eu falo nesse tantão.